O que a gente viu hoje é mais uma daquelas histórias épicas que só uma Copa do Mundo é capaz de proporcionar, né? Aquela coisa do Davi e Golias, né? Um pequeno arquipélago de 500 mil habitantes, e aí a gente vê uma imagem emocionante dos companheiros do goleiro Vozinha reverenciando esse ídolo do futebol cabo-verdiano, que hoje foi o personagem do jogo, pegou tudo. Esse jogo vai ser marcado vai ficar conhecido para sempre na história das Copas como o jogo do goleiro Vozinha. O jogo em que um goleiro de uma seleção pequenininha conseguiu parar toda a poderosa Espanha, La Roja, que desembarcou nos Estados Unidos e México e Canadá com status de favoritaça a conquistar esse título. Então, veja, é como se a gente pegar um todo poderoso time aqui do futebol brasileiro e empatar com o time aqui da Jovem Pan, praticamente, né? Enfim, ou seja, a seleção de Cabo Verde não tem tradição alguma no futebol, mas mostrou que tem sim jogadores esforçados, competentes, de uma organização incrível, um sistema tático que privilegiou, obviamente, a força defensiva, porque ia jogar contra uma das maiores seleções do mundo, e a defesa de Cabo Verde e o goleiro Vozinha deram um show, porque defender também é uma arte, e Cabo Verde conseguiu mostrar que foi capaz de parar esse todo poderoso time espanhol, um time que uma seleção de Cabo Verde com 29% de posse de bola, que sofreu uma blitz, um tiroteio o tempo todo, os espanhóis finalizando 27 vezes ao gol, e Cabo Verde sai sem tomar gols nessa sua estreia em Copas do Mundo. Momento épico. Se a Copa do Mundo, nesses primeiros jogos, nesse quinto dia de futebol, de bola rolando, tivesse que escolher um momento para ser o mais emblemático dessa fase inicial, eu diria que foi esse jogo. Tem muito jogo ainda, né, Pipa? Mas até agora, neste momento, talvez... em 5 dias. Exatamente. Até aqui, esse foi o grande momento. Sem dúvida, eu tô pensando com você, mas nos próximos... eu acho difícil ter alguma zebra tão grande como essa, né, Gui? Uma zebra desse tamanho, de um Cabo Verde empatar com a Espanha. Seria como se, sei lá, o Uzbequistão se classificasse no grupo com Inglaterra e Colômbia. O Haiti vencer o Brasil também. Acho que isso não vai acontecer. Boa tarde, Gui. A sua análise também desse jogo. Antes a gente falar da Espanha propriamente, né? Desse vexame histórico que a Espanha proporcionou pra gente nessa tarde. Vamos falar um pouquinho também do Cabo Verde, cara. Que história bacana. Primeira Copa, primeiro empate e agora, por que não, continua sonhando com classificação na próxima partida. Já tem um jogo difícil contra o Uruguai. Se segurar o empate, chega na última rodada tentando uma vaguinha, por que não? Já na terceira colocação, ou também como segundo colocado, talvez, quem sabe, contra a Arábia, Gui, ainda dá pra sonhar. Tudo bem, PH? Um abraço pra você, um abraço pra quem nos acompanha aqui nessa jornada esportiva da Jovem Pan, esse pós-jogo de Espanha 0, Cabo Verde também 0. Um resultado vexatório para a seleção da Espanha. Uma seleção que a gente colocava como uma das favoritas ao título do Mundial e que estreia muito mal, é verdade. É só um jogo, ainda tem uma sequência contra a Arábia Saudita e contra o Uruguai pela frente, mas o resultado ele é vexatório. Foram 27 finalizações a gol e a Espanha não conseguiu marcar um golzinho sequer na fraca seleção de Cabo Verde. É uma história emocionante, o Vozinha foi o grande destaque do jogo, fez belas defesas, mas a Espanha precisava ganhar, tinha obrigação de ganhar e não fez o resultado. E ficou claro que sem Yamal e sem Nico Williams é uma seleção que perde muito. É uma seleção que não teria favoritismo se não fosse o Lamine Yamal e o Nico Williams junto. A Espanha foi muito mal hoje no confronto e deixa a desejar nessa estreia de Copa do Mundo. Por muitos momentos uma posse de bola estéril, uma posse de bola que não era agressiva a Cabo Verde. Primeiro tempo bem ruim da Espanha, que criou muito pouco. Poderia ter entregado muito mais na partida de hoje e agora fica com essa marca aí, esse resultado negativo histórico, esse empate com a seleção de Cabo Verde na primeira partida de Cabo Verde na história das Copas do Mundo. A Espanha que venceu 2010, mas depois em Copa do Mundo caiu na fase de grupos em 14, em 2018 e 2022 ficou nas oitavas de final, ou seja, é uma seleção que há tempo está devendo no que diz respeito à Copa do Mundo. Vence a Eurocopa? Vence, é verdade, não vou aqui ser hipócrita para dizer que não. Vai muito bem na competição europeia, mas quando se trata de Copa do Mundo ainda precisa melhorar bastante o seu desempenho. Sobre Cabo Verde, é uma atuação, um resultado histórico, emocionante, maravilhoso. A gente vê o choro, a comoção dos atletas depois do empate e a gente se emociona junto, porque é um país que nunca tinha disputado uma Copa do Mundo. O Vozinha é o grande destaque do jogo, o melhor em campo, pelo menos na minha avaliação, com defesas muito importantes. É um cara de 40 anos, que joga no Chaves, que é um time modesto, um time pequeno de Portugal.
E ele vai para a Copa do Mundo contra uma seleção enorme, uma seleção que chega, repito, com grande favoritismo para sair com o título, e Cabo Verde consegue esse empate espetacular. É uma seleção que dificilmente, PH, a gente tem que ser sincero, hoje teve um resultado brilhante, mas dificilmente vai arrancar ponto também do Uruguai, dificilmente vai arrancar ponto também da Arábia Saudita, mas ainda assim marca uma trajetória. E é o tipo de jogo que a gente vai lembrar daqui 20, 30, 40 anos. É o tipo de jogo que marca gerações. Esse empate de Cabo Verde com a Espanha é sensacional pro lado africano e desesperador e terrível pro lado europeu, PH Sperber. Exatamente, Gui. Acho que pro lado europeu fica até um alerta maior. Ontem eu até falava com o Piperno com relação a isso, porque os europeus, eles andam tropeçando bastante nessa Copa do Mundo. Ontem tem a vitória da Suécia por 5-1 sobre a Tunísia, mas nos demais resultados, partidas bem pobres, viu? Tirando a Suécia passando o carro da Tunísia e a Alemanha passando o carro também de Curaçao, os europeus até agora, todo mundo sofrendo. A Espanha hoje ficou no empate. Daqui a pouquinho tem a Bélgica contra o Egito. Eu não garanto que a Bélgica vá performar e trazer um futebol espetacular contra os egípcios. Então, assim, é de se ficar de olho essa Copa do Mundo dos europeus. E por falar em europeus, meu querido Fábio Piperno, vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Espanha. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos pormenores. A gente vai falar também do técnico Luis de la Fuente, também dos jogadores que foram mal na partida hoje. Mas falando desse jogo da Espanha, Pipa, a sua primeira impressão preocupa pro restante da Copa do Mundo com esse futebol, inclusive, disputado hoje contra Cabo Verde. É um futebol de quem não pode chegar numa final de Copa do Mundo de jeito nenhum, viu, Piperno? Veja bem, né? Foi uma decepção, uma frustração. Eu tô vendo aqui os vários jornais espanhóis, já vi, enfim, o Esporte, o Mundo Deportivo, o AIS, o Marca, todos eles, obviamente, frustrados, decepcionados e criticando muito. Canelada lá da Espanha hoje vai ferver. Agora, Copa do Mundo também é um torneio de coisas estranhas. Eu já vi, por exemplo, a Espanha estrear um Mundial com derrota contra a Suíça e depois ganhar a Copa. A Argentina perder o primeiro jogo contra a Arábia Saudita e ganhar a Copa. A Alemanha Ocidental abriu um Mundial lá em 54 contra a Hungria, tomar 8-3 e depois sagrar campeã do mundo contra a mesma Hungria. Então, foi um resultado anormal, atípico, um resultado como o Nápoles, isso vai ser lembrado daqui meio século. Vai ser um daqueles jogos como, por exemplo, famoso Estados Unidos 1, Inglaterra 0 na Copa de 50, todo mundo fala até hoje, né? Um absurdo de zebra. Mas é óbvio que ainda não resolve nada, né? Vai deixar a seleção espanhola muito mais enfurecida, isso eu não tenho a menor dúvida. A Arábia Saudita e o Uruguai que se cuidem. Agora, que o técnico espanhol vai ficar com a orelha muito quente nesses próximos dias, e quanto a isso eu não tenho a menor ideia. E eu não entendi porque que ele deixou o Rodri tanto tempo em campo. Nada contra esse jogador espetacular, mas hoje era uma partida na qual ele não tinha mais função. Era uma Espanha empurrando, entrincheirando a seleção de Cabo Verde, e ele, já sem aquele jogo espetacular de outros tempos, não tinha mais o que fazer em campo. E assim, a questão do Rodri, eu até entenderia, Pipa, se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, né? Mas como era Cabo Verde, pelo amor de Deus, esperar até os 40 do segundo tempo para substituir o Rodri e trocar por um volante ou até um meia de articulação um pouco mais ofensivo, de certa forma, o Luis de la Fuente foi bem... Desculpa o termo, mas burro, né? Foi bem burro de não mudar mais cedo o Rodri. Guilherme Nápoles, essa partida da Espanha preocupa pro restante da Copa do Mundo? Ou neste primeiro jogo, é um jogo que, claro, é passível de tropeço também, querendo ou não, dá para tropeçar. Claro, contra Cabo Verde não deveria, mas pode acontecer. Acha que preocupa pro restante da Copa do Mundo, Gui? Preocupa, PH. A gente colocava de novo, repito, a Espanha como uma das favoritas e ela não conseguiu demonstrar esse favoritismo hoje em campo contra a seleção de Cabo Verde, que é uma seleção que, convenhamos, é fraca. Hoje conseguiu um resultado espetacular, mas a gente não tem essa certeza de que vai novamente ir muito bem contra a seleção da Arábia Saudita, contra a seleção do Uruguai. Sem o Lamine Yamal, repito, é uma seleção que perde muito brilho, que perde muito protagonismo. Então é um ponto que a gente precisa se atentar à Espanha nos próximos jogos. Se o Yamal não voltar ao time titular, e eu acho que é quase impossível que isso aconteça, acho que ele já deve sair jogando no domingo diante da seleção da Arábia Saudita, a seleção vai perder um pouco de brilho, um pouco de protagonismo. Com esse futebol que apresentou hoje, são poucos os times que
que não levariam tanto perigo assim dos times grandes, né? Dos times que a gente coloca sempre como favoritos a ganhar a Copa do Mundo. Por exemplo, com esse futebol, a Espanha perderia para mim, para a França. A Argentina daria um belo jogo contra a própria seleção brasileira. A Espanha hoje não apresentou muito diferente da seleção brasileira. A seleção do Brasil que foi mal contra Marrocos, hoje a Espanha fez um jogo parecido, um jogo também decepcionante. Só que a seleção brasileira enfrentou Marrocos, que é uma das principais seleções do mundo hoje. A Espanha enfrentou Cabo Verde, repito, uma seleção fraquíssima, de um nível técnico muito inferior. E aí a gente tem que também questionar as escolhas do De La Fuente. Demorou muito para mexer no time. Quando mexeu, não começou tirando o Pedro, e aí o Rodri, e concordo com vocês, tinha que ter saído antes o Rodri. O Rodri é um jogador de contenção e a Espanha não estava sendo atacada. Não tinha necessidade de ele ter um meio de campo com Fabián Ruiz, Pedri e Rodri juntos no segundo tempo. Entendo começar jogando porque é o meio de campo da seleção espanhola, mas com o desenrolar do jogo, com Cabo Verde que não passava no meio de campo, que era só bicão, roubava a bola, bicão. Não tinha sentido você ter um meio de campo com 3 homens que são 3 volantes, né? O Pedri e o Fabián Ruiz, 2 jogadores que saem mais segundos volantes, mas não fazia sentido, não tinha nenhum motivo para o Rodri estar dentro de campo e jogar até os 83, até os 37, 40 minutos da segunda etapa. Então, o De La Fuente hoje foi muito mal e acho que a Espanha vai precisar dar a volta por cima, porque se jogar esse futebolzinho vai ser uma grande decepção, talvez a maior decepção até aqui na Copa do Mundo. E assim, para além da decepção da Espanha em si, né, o que eu acho que também é importante a gente salientar, né, Gui e Piperno, é que a Espanha nesse momento, ela é uma equipe que tem os melhores jogadores e um grupo muito fácil. Convenhamos, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, das que estão com expectativas de títulos, no caso a França tem Senegal e Noruega num grupo dificílimo, para muitos, para mim também é o grupo da morte. A Inglaterra tem a Croácia, que é uma adversária mais qualificada do que Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O Brasil tem Marrocos, que eu acho que hoje joga mais do que o Uruguai, joga mais do que a Arábia Saudita, tem mais do que Cabo Verde. Então assim, Piperno, para além do jogar mal, tem a questão da Espanha ter um grupo patético, Piperno. Então, logicamente vai se classificar porque são os 2 primeiros mais o terceiro colocado que talvez se classifique. Mas passar sofrendo num grupo como esse, Piperno, acho que é pior do que jogar mal. Porque jogar mal e você avançar, tudo bem. Agora, jogar mal e passar perrengue pra se classificar num grupo tão patético como esse, aí a imagem fica bastante feia pra Espanha. Olha, a imagem tá feia, realmente tá muito chamuscada. Agora, o que eu disse antes, não vamos nos esquecer do histórico das Copas. Por exemplo, a Itália que deixou pelo caminho a seleção brasileira de 82, na primeira fase empatou os 3 jogos em um grupo que tinha, por exemplo, Camarões. Camarões também estreante em Copa do Mundo. Essas coisas acontecem em mundiais, né? Eu imagino que a seleção da Espanha vai ter que rever uma série de coisas, vai receber todas as merecidas críticas do mundo, mas eu acho que a gente não vai... Eu acho que uma exibição tão ruim como a de hoje não vai se repetir. A Espanha tem material humano para fazer coisa melhor. Agora, se não fizer, aí o técnico espanhol, com todo o respeito, que puxe o carro e deixa para outro, né? Porque não dá. Não dá, de fato não dá e acho que as críticas, claro, elas podem ser exageradas de certa forma. E como você disse também, Piperno, a Copa do Mundo é um negócio meio aleatório também, né? Pode perder o primeiro jogo. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na Copa passada e foi campeã sem passar tantos perrengues depois, né? Ela vence os 2 jogos seguintes e ela se classifica. Mas eu acho que a expectativa, Gui, é o que mais pega no torcedor da Espanha e principalmente de quem analisa o futebol. Porque a expectativa que a gente tem na Espanha é de uma Espanha que chegue longe e jogando bem, porque tropeça muito pouco, é uma equipe que perde muito... desde no ciclo da Copa de 22 pra cá, né? A Espanha acho que só perdeu 2 ou 3 vezes, não lembro agora. A última derrota foi para a seleção da Colômbia, por sinal, mas lá atrás, em 2023. 30 jogos de invencibilidade. A Espanha chegou com esse número, com esse retrospecto. Então, assim, claro que tem um retrospecto favorável, tem uma invencibilidade a ser zelada, mas jogar mal e correr riscos contra essas seleções não vai adiantar de nada esses 30 jogos. E aí que fica a pergunta, Gui. Faltou hoje na Espanha um pouco mais de individualidade de jogadores, de entender a situação que estava na partida e alguém botar a bola debaixo do braço e resolver de certa forma. Teria que ter sido o Yamal.
mas foi colocado mais pro final do jogo, Gui. Sim, faltou muita coisa, na verdade, para a seleção da Espanha, mas quando a gente analisa o time titular, quando você perde Nico Williams e Lamine Yamal, que são os dois extremos desse time, que são dois jogadores de ponta, de beirada, de velocidade, de drible, de mano a mano, e você coloca no lugar o Ferran Torres e o Gavi, você perde muito dessa criatividade e dessa individualidade. O Gavi nem ponta esquerda é. O Gavi é um meio-campista, joga como um homem de meio de campo no Barcelona. E aí ele vem para uma Copa do Mundo e estreia hoje como um ponta esquerda. O Gavi não tem características de extremo. Então eu não entendi muito essa escalação do Gavi, que não tinha jogado os últimos amistosos. Contra o Peru, por exemplo, começou no banco, não começou jogando. Depois você vai pro outro lado, pro Ferran Torres, também é um jogador que nesse ano no Barcelona, nessa temporada, jogou como um último homem, jogou como um centroavante. E no banco tava o Lewandowski. O Ferran Torres, como centroavante, colocou o Lewandowski no banco. Mas não é um ponta direita de individualidade, de mano a mano, um grande driblador. Então acho que a Espanha não teve essa característica, não teve esse individualismo por características dos jogadores escolhidos pelo técnico De La Fuente. E muito por conta das condições físicas do Yamal e do Nico Williams. Os dois em forma são titulares desse time. E juntos foram muito bem na Eurocopa, que a Espanha ganhou há 2 anos atrás, não faz muito tempo. E nesse meio do caminho eles também seguiram sendo muito importantes. O Nico Williams, depois dessa Eurocopa, inclusive, no Atlético de Bilbao, nunca mais jogou bem. Nunca mais foi um grande protagonista. Mas sempre que ia para a seleção espanhola, jogava bem. Tinha destaque. Então é o típico caso do jogador que vai muito bem na seleção, mas o momento não está sendo positivo no clube. Então acho que por essas características de Gavi e de Ferran Torres, ou no caso, por essas faltas de características, a seleção da Espanha hoje não teve o individualismo que a gente está acostumado a ver. E teve mais quando entrou justamente o Lamine Yamal. Esse é um craque, né? Se esse tivesse jogado o jogo inteiro, certamente Cabo Verde teria saído hoje derrotado. O Lamine Yamal, em 15, 20 minutos que esteve em campo, levou mais perigo que o Ferran Torres, que jogou quase o jogo todo.